a nossa reunião da noite. Hoje quem vai fazer o estudo, vou botar os adolescentes no cantinho do pensamento que estão falando. Pai, assim, o pai vai fazer a palestra. Gente, cadê o livro? Onde é que foi parar o livrinho da Joana? Uai, não tem problema não, eu leio esse aqui. Cadê o Vida Feliz? O Vida Feliz evaporou. Tá ali? Tá bom, eu vou ler, pode ficar. Eu vou abrir aqui, eu já li aqui e vou ler esse aqui. Bom, vamos lá, vamos fazer a nossa leitura. Na obra assistencial do livro Conduta Espírita, psicografado pelo Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Na obra assistencial. Pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílios a enfermos e lares menos aquinhoados. Quem ajuda hoje, amanhã será ajudado. Prestar serviço espiritual e material nas casas assistenciais de internação coletiva, sem perceber remunerações e sem criar constrangimento às pessoas auxiliadas. Só impõe restrições ao bem quem se acomoda com o mal. Na casa assistencial de caráter espírita, alimentar a simplicidade doutrinária, desistindo da exibição de quaisquer objetos, construções ou medidas que expressem supérfluo ou luxo. O conforto excessivo humilha as criaturas menos afortunadas. Viver em familiaridade respeitosa com todos, desde o servo menor até o dirigente mais responsável e categorizado, nos lares e escolas, hospitais e postos de socorro fraterno. A humildade assegura a visita contínua dos emissários do Senhor. Jamais reter inutilmente excessos no guarda-roupa e na despensa, objetos sem uso e reservas financeiras que podem estar em movimento nos serviços assistenciais. Não há bens produtivos em regime de estagnação. Converter em socorro ou utilidades para os menos felizes relíquias e presentes, joias e lembranças afetivas de familiares e amigos desencarnados, ciente de que os valores materiais sem proveito, mantidos em nome daqueles que já partiram, representam para eles amargo peso na consciência, posse inútil, grilhão mental. Seja qual for o pretexto, nunca permitir que as instituições espíritas venham a depender econômica, moral ou juridicamente de pessoa ou organização meramente política, de modo a evitar que sejam prejudicadas em sua liberdade de ação e em seu caráter impessoal. A obra espírita cristã não se compadece com qualquer cativeiro. Sempre que os movimentos doutrinários, em particular os de assistência social, envolvam a aceitação de muitos donativos, apresentar periodicamente os quadros estatísticos dos recebimentos e distribuições, como satisfação justa e necessária aos cooperadores. O desejo de acertar aumenta o crédito de confiança. Organizar a diretoria e o corpo administrativo das instituições assistenciais exclusivamente com aqueles companheiros que se eximam de perceber ordenados, laborando apenas com finalidade cristã gratuitamente. O trabalho desinteressado sustenta a dignidade e o respeito nas boas obras. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Paulo. Então, com essa mensagem da nossa responsabilidade de nos envolvermos na assistência, e muitas vezes essa assistência não necessariamente vai ser realizada na nossa casa, né, religiosa, como aqui no GECAT, mas também pode ser, mas também com aqueles próximos, muito próximos, que às vezes precisam de ajuda. Muitas vezes a gente ajuda a quem a gente não conhece e deixa de auxiliar aqueles que a gente conhece e que precisam muito do nosso auxílio e do nosso amparo. Então vamos fazer nossa prece, agradecendo a Deus,
a Jesus, a nossa querida Maria Angélica, por permitir esse encontro, que seja essa noite, uma noite de muita reflexão, de esclarecimentos, né, com o tema que nos traz muitas dúvidas, muitas vezes, mas que a doutrina dos espíritos, que os bons espíritos nos esclarecem com muita clareza, com muita tranquilidade e principalmente muita fraternidade. Que o Bernardo seja envolvido por nossa querida Maria Angélica, por seu espírito protetor, e que possa trazer nessa noite, fruto do seu estudo, as colocações que nos tragam esclarecimentos, esperança e consolo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite. É uma responsabilidade muito grande tratar de um tema tão delicado. Quando eu sugeri a Andréia a gente tratar sobre isso, é porque é um tema que a gente dificilmente se debruça sobre ele e ele faz parte do nosso dia a dia, né? Desde a adolescência até ao longo da nossa jornada. É um tema delicado, nos dias atuais que a gente vive. Então, tudo que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje, quase nada é opinião do Bernardo. Por isso vocês vão notar que os slides estão sempre em itálico, que significa que eu tirei de alguma dessas fontes aqui da doutrina. Então, eu fui beber em Chico Xavier, em Divaldo Franco, em Joana de Ângeles, em Emmanuel, para a gente trazer informação aqui segura para poder a gente refletir, né, em cima desse tema. Tá ligado? Você ligou? Liguei. A gente testa, né? Tudo funciona, chega na hora da pane, mas tudo bem, faz parte. O computador é o teu. Pois é, parou o computador também. É o obsessor. E pior que você passou os slides. Passei. Pronto, foi. Foi. Destravou, pronto. Então, eu parti do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o Evangelho, Vida e Sexo, de Chico Xavier Emmanuel, o Sexo e Destino, Chico Xavier e Valdo Vieira, da coleção André Luiz, Sexo e Obsessão, de Valdo, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e Sexo e Consciência, de Valdo Franco, Joana de Ângeles, que na verdade é uma obra muito interessante, essa última aqui, que são transcrições das diversas palestras de Valdo Franco sobre o tema. Então ele aborda uma infinidade de informações. A gente tem aqui 45 minutos. Eu procurei, junto com a Andréia, sintetizar aqui o que eu achei que seria mais interessante para a gente conversar hoje. Então, primeira pergunta, você está falando de sexualidade na visão espírita. Primeira pergunta que tem que se fazer, e está lá no Livro dos Espíritos, é: os espíritos têm sexo? Porque hoje nós estamos aqui encarnados na vestimenta de homens e mulheres. Então, mais nós que estamos... Alguém está vindo aqui pela primeira vez no GECAT? Alguém? Não. Então, todo mundo que está aqui hoje já viu alguma vez, já tem uma noção, né, da doutrina espírita. Então, nós acreditamos em reencarnação. Então, se a gente deixa o corpo físico, no mundo espiritual, fica a pergunta: os espíritos têm sexo? Responde a Kardec: não como entendeis, porque o sexo XX e XY, né, cromossomicamente, depende da constituição orgânica. E na medida que nós perdemos a constituição orgânica, passamos novamente a ser espíritos desencarnados, energia, nós não temos mais essa condição de sexo homem e mulher. O que há entre eles é amor, simpatia, baseado na afinidade de sentimentos. E a pergunta: quem foi homem na encarnação passada, ou é homem nessa, pode ter sido mulher na anterior e vice-versa? Resposta: claro que sim. Por quê? Porque se determinado espírito encarna só na condição de homem, ânimos, ele vai desenvolver somente as características masculinas, que geralmente são virilidade, força, e aí ele deixa de desenvolver na condição de mulher a qualidade de ânima, que é o afeto, né, a maternidade, e viver essas experiências. Então, há essa alternância conforme aquela lição que determinado espírito tem que aprender naquela encarnação. Quando somos espíritos, preferimos encarnar no corpo de homem ou de mulher? Vai depender daquela missão ou daquela tarefa que vamos ter que desenvolver, né? Lendo a coleção André Luiz, nesse livro que ele trata desse tema,
é a história de duas famílias, né, dois grupos de espíritos que nas suas diversas encarnações, e o que acontece é de um voltar como filho do outro e vice-versa, para através do exercício da maternidade, determinadas questões de mágoa que ficou no passado serem superadas. Então, os espíritos não têm sexos, ele vai reencarnar alternadamente, conforme a necessidade daquela tarefa, para poder evoluir. E aí no Evangelho, eu também fui buscar o que trata sobre o tema. E o que eu achei é essa passagem do capítulo 7 que diz, a passagem de Mateus: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para a mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. O que Jesus quer dizer aqui com adultério não é especificamente a questão da traição. Ele usa adultério aqui numa concepção muito mais ampla, como o pecado, o pensamento ruim. Então Jesus diz, se você já pensou em fazer algo errado, você já adulterou, você já errou, você já pecou. É nesse sentido que Jesus quis dizer, para designar o mal e o pecado em todos os maus pensamentos. E aí diversas vezes ele usa de novo essa questão do adultério, quando ele fala, se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vierem na glória do seu Pai, acompanhado dos santos e anjos. Então a verdadeira pureza não está nos atos, mas também no pensamento, que é aquele que tem no coração sem pensar o mal. E por que eu trouxe isso? Porque quando a gente fala de sexo, a gente vai remeter muitas vezes a situação de pecado, situação de uma coisa constrangedora, uma coisa que é errada, né? A gente muitas vezes foi incutida essa ideia, e a gente vai descobrir aqui por que isso. Então, geralmente, a gente tem essa ideia, mas na verdade o que Jesus fala é o seguinte, a verdadeira pureza está no pensamento. No pensamento. O pensamento é que é o sinal de pureza. E aí a outra pergunta que eu queria que a gente refletisse hoje. Então, finalmente, sexo é pecado ou não? Não. Sexo é pecado? Não. E aí a gente vai, Divaldo, desenvolve isso muito bem, a questão do mito da serpente, né? A gente, desde que nasce criancinha, vê a história de Adão e Eva, né? Tirou uma costela, criou Eva, e Eva foi lá e falou, né? Não era para comer da fruta da árvore do paraíso. E Eva foi lá e seduziu, né, o Adão para que ele comesse o fruto oferecido pela serpente. Aí Edivaldo fala, ainda coloca uma serpente. A mulher erra toda hora, né? A mulher erra porque a Eva que levou Adão a pecar, a serpente também é feminina, podia ser um bicho masculino, mas não, é uma serpente. Isso tudo vai carregando na mulher, né, essa pecha, entre aspas, né, de ser o ser que leva o homem ao pecado, que leva o homem a errar, que sexo é errado. Na verdade, a serpente, para quem já leu alguma coisa de hinduísmo, é a ideia de Kundalini. A gente vai falar de chakras aqui daqui a pouco, né? Está ligado à ideia de Kundalini, a energia que se desloca do centro, o chakra genésico, que fica abaixo do umbigo, é o segundo chakra, e sobe pelos demais centros vitais até atingir a glândula pineal. Então, esse chakra genésico está ligado à sexualidade e liberação desses hormônios. E Caim e Abel representa nada mais do que a dualidade, né? O claro e escuro, yin e yang, o bem e o mal, a sombra e a luz. Então aquilo é uma metáfora, né? É uma história, mas que é contada para nós de uma maneira a incutir em nós a ideia de que sexo é algo que lhe leva à derrocada. Sexo é algo que lhe leva à perdição. Sexo é algo que leva você ao pecado. Jung vai dizer o seguinte, Adão e Eva são a complementação das polaridades masculina e feminina, o ânimos masculino e o ânima feminino. E aí Divaldo dá uma explicação que eu achei muito interessante. Olha só, a justificativa para certos teólogos, filósofos e escritores escreverem textos tornando o prazer sexual um pecado ou uma prática condenável, com o intuito de decidir sobre a vida íntima das pessoas, porque se eu coloco na sua cabeça que sexo é um pecado, que é ruim, que é sujo, eu estou influenciando a sua vida, mas isso é feito a partir, diz Divaldo, da impossibilidade deles próprios conterem seus impulsos sexuais. Então a repressão parte, geralmente, daqueles que não conseguem controlar o seu impulso sexual de forma saudável,
E como ele não consegue, ele tenta incutir todos os outros que aquilo é uma coisa errada e um pecado. Então, na impossibilidade de resolver seus dramas, optavam por castrar psicologicamente os outros, impondo penas arbitrárias, atitudes impiedosas no intuito de condenarem sumariamente a vivência sexual. O que aconteceu na Inquisição? Muitas mulheres, por serem mulheres, eram apelidadas ou tomadas como bruxas. Se fosse uma mulher bonita, que gerasse nos homens aquele furor, em razão da beleza dela, fogueira, porque era uma bruxa, o encantamento que ela exercia naquele homem. Mas o problema não está nela, mulher. O problema está no homem que não consegue se controlar diante de uma mulher. E aí a gente vai tratar aqui na questão chamada projeção, que é você perseguir no outro aquilo que você não consegue controlar em si próprio. E ao longo da história, a mulher foi muito vítima disso. E aí, estudando aqui a obra de Divaldo, eu encontrei Santo Agostinho, porque eu sempre tive e tenho um respeito enorme em razão da obra dele, não só no cristianismo como santo, mas também como filósofo. E se vocês forem estudar a história de Santo Agostinho, ele era adolescente da pá virada. Antes de se converter ao cristianismo, ele era um adolescente da pá virada. Não tinha nada de casto. Após se converter, ele muda completamente a conduta dele, mas ele jamais conseguiu controlar o impulso dele. E aí diz Divaldo que muitas vezes, muitas vezes não, Santo Agostinho nunca recebia nenhuma mulher se não tivesse na presença de testemunhas. Porque ele não conseguia, muitas vezes, ele tinha medo de não se controlar se estivesse sozinho com a mulher, dado o passado dele diante da conversão. E aí, a mulher não passava de um ser muito perigoso e cruel, que só servia para o coito, para a cópula. Mas o perigo estava na mulher ou o perigo estava ou está em quem não consegue se controlar? Percebem a projeção? E aí ele cita também a história do Corcunda de Notre Dame, que o sacerdote, obra de Victor Hugo, de 1831, como o sacerdote não consegue se controlar diante da cigana Esmeralda e sabe que ela não poderá ser sua, determina que ela morra. E a Esmeralda tem que morrer porque o sacerdote não consegue controlar o desejo dele pela mulher que ele não pode ter. Isso é obra de ficção. Então, qual é a conclusão que a gente começa a chegar? A castração, o celibato é a solução? Já podemos incutir que não, porque nós estamos indo contra a coisa natural do nosso corpo físico, e aí vamos levar também depois a parte psicológica e emocional, que é o sexo. Então, na verdade, a atividade sexual é fonte de vida, não só vida no sentido de perpetuação da espécie, mas também vida no sentido de saúde, porque durante o ato sexual, e aí eu faço um parêntese, realizado de forma saudável, com amor, com afeto, com carinho, a troca não só de hormônios físicos, liberação de endorfina e de uma série de hormônios que vão gerar saúde, como também hormônios psíquicos. E mais do que isso, a troca de energia. Eu falei em chakras, a gente vai ver aqui, ó, eu trouxe para vocês aqui, são os 7 chakras. Aqui está o segundo que eu falei, que é o chakra sacral, que fica embaixo do umbigo. Kundalini mora aqui, a serpente do prazer sexual, da energia sexual, ela mora aqui, certo? E esses 7 chakras, durante o ato sexual, na situação de orgasmo, eles são abertos. E por isso que a gente tem que ter muita atenção com quem a gente se relaciona. Porque você está trazendo para dentro de você. Se você não se sentir confortável de ouvir, pode descer e fica um tempinho lá embaixo e depois sobe. Não, estou falando uma boa. Se vocês não estiverem confortáveis, não tem problema. Desce. Pode ser? Está tudo bem? Então, há uma troca de energia durante o ato. Então, por isso que a gente começa a pensar pessoas que dedicam a vida à prostituição, a vender a energia sexual, a vender o prazer sexual sem saber com quem estão se relacionando, com quem elas estão se deitando, a quantidade de energias ruins que essas pessoas vão propagando e absorvendo ao longo de sua vida, o que não raro
leva a desequilíbrio, leva a obsessão, leva a depressão, em razão de não respeitar a sacralidade, usei essa palavra de propósito, a sacralidade do ato sexual. Então, no livro Sexo e Destino de André Luiz, na espiritualidade superior, o sexo não é a baliza morfológica, como a gente já viu. O sexo não é o fato da genitália, né? O ânimo e o ânima se misturam, porque nós vivemos ao longo das nossas encarnações experiências como homem e como mulher. A partir dos espíritos desencarnados de evolução mediana, é um atributo divino o sexo, como é a inteligência, como é o sentimento, o raciocínio. Sexo, entenda-se, as características psicológicas de ânimo e ânima, masculino e feminino. Quanto mais se eleva a criatura, mais ela se capacita e entende que o sexo demanda discernimento e responsabilidade. Em todas as obras que eu estudei, que eu pesquisei, sempre é puxado para essa palavra, responsabilidade. Todos os autores, tanto encarnados como desencarnados, eles sempre puxam para isso, responsabilidade no ato sexual. Porque quando você troca a energia sexual com a pessoa, você está criando um vínculo muito forte. E aí as críticas que são feitas, né, tanto nas obras de André Luiz quanto nas palestras de Valdo, é que muitas vezes as pessoas estão voltadas somente para o prazer sexual por si só, desconsiderando que ali é um ser humano, uma criatura de Deus que poderá e muitas vezes cria vínculo afetivo com seu parceiro, sofre muito quando é descartado como se fosse um joguete que foi usado para satisfazer-se e depois, sem nenhum sentimento, você despreza aquela pessoa, gerando muitas vezes problemas de depressão, problemas psiquiátricos e não raro até suicídio, como é narrado aqui na obra de André Luiz. Então, as pessoas têm que começar a discernir, e isso é um sintoma de evolução espiritual, a responsabilidade que envolve o envolvimento sexual com uma pessoa. Saber que isso pode gerar, dependendo da forma irresponsável como isso é feito, karmas muito pesados que terão que ser resgatados em outras encarnações, em razão do problema que você pode gerar para o seu parceiro. E é muito interessante nesse livro, não vou dar spoiler porque se vocês forem ler vai perder a graça, um dos instrutores que André Luiz acompanha, ele diz que ele está, depois de muito tempo, se redimindo das condutas que ele teve responsáveis com relação ao sexo, que ele diz que o que ele fez em outras encarnações era como se tivesse explodido um prédio de 10 andares e matado todo mundo. É a imagem que ele usa para explicar a André Luiz a gravidade dos atos que ele cometeu por não utilizar a sexualidade de forma responsável, respeitosa, tendo o amor como baliza. Homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retornar ao vínculo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação, aditando que a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar ou aperfeiçoar-se, nunca para a destinação do mal. E os delitos, quais sejam, sempre ocorrem por nossa conta. Mais uma vez, os nossos pensamentos guiam as nossas atitudes. E acho muito interessante, porque todas as obras que eu li, e eu vou trazer para vocês, até estava comentando com a Andréia, uma entrevista do Chico no programa Pinga Fogo, em 1971. Vocês já viram essa entrevista? Tem no YouTube. Em 1971, vou botar aqui a resposta de Chico, quando o entrevistador, para tentar criar ali, apertar ele, trouxe esse tema, e ele, com aquela tranquilidade, aquela fala mansa, vou mostrar aqui para vocês a abordagem dele. Então, desde aquela época, 71, Chico já vai tratar dessa questão da homossexualidade. Porque isso é algo suscetível de acontecer. Se o indivíduo encarna num corpo físico masculino, mas ele tem uma carga de ânima muito acentuada, ele vai naturalmente tender a ter um comportamento mais sensível, mais voltado para o feminino, e vice-versa.
E aí é o que o Chico diz em 71. Homossexualismo e bissexualismo. Ele foi além da pergunta do entrevistador. O entrevistador perguntou uma coisa para ele já expandiu mais ainda para não deixar sombra de dúvida nenhuma. Homossexualismo e bissexualismo são condições da alma. Da alma que está temporariamente ocupando aquele corpo físico, quer seja homem, quer seja corpo de mulher. As pessoas portadoras dessas características, sentimentos, não devem ser motivo de chacota ou preconceito. A criatura humana não é só chamada de fecundidade física. Olha que lindo. Olha que lindo. A criatura humana não é chamada somente a fecundidade física. Ou seja, eu nasci homem, vou fecundar uma mulher para eu perpetuar a espécie e ter filhos. Não. A criatura humana também é chamada a fecundidade espiritual. Transmitindo aos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores, quer filhos gerados pela união de um homem e mulher, quer filhos adotados, quer filhos do coração. Quantos filhos Divaldo Franco tem? É verdade. Centenas, né? Centenas. Ele não tem um filho biológico. Então ele não foi chamado nessa encarnação a fecundidade física, porque a missão dele não era essa. Mas ele está exercendo na plenitude a fecundidade espiritual. Chico, outro exemplo. Santa Dulce da Bahia, lá da minha terra, Salvador. Quantos filhos irmã Dulce deixou? Que são gratos a ela até hoje. Fecundidade espiritual. Então não se trata a homossexualidade do desequilíbrio ou viciação, mas condição da personalidade humana reencarnada. Alma em prova ou em tarefa específica. Adorei isso, sabe por quê? Deixa eu fazer uma parte, porque a gente ouve muito por aí que é prova. Não, tarefa específica. Tarefa. Não é punição. Não é... Ninguém encarna é prova, homossexual por punição. Prova, expiação. É tarefa, é que ele tem que passar por aquilo. E aí é que a gente sempre fala, qual é a bússola? Jesus Cristo. A coisa se torna uma expiação mais pesada, independentemente de ser essa a tarefa, qualquer que seja, se a gente não tem Jesus como baliza. Se a gente não tem... Prova de castidade, não é qualquer um. Porque algumas pessoas falam isso. Se você tem que ser provado em sua castidade. Eu vou falar aqui sobre isso. Eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, sobre sublimação. Olha o que Chico Xavier está falando, gente. 1971. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, em nenhum momento a pessoa que é homossexual, ela tem que ser castrada ou privada do prazer sexual, ainda que com parceiro do mesmo sexo. Em nenhum momento. Ela tem que ter, sim, uma vida sexual saudável. E a gente está vendo quais são os vértices que apontam para a vida sexual saudável. Ternura, afeto, amor, responsabilidade. Respeito. Aqui foi o que respeito, isso aqui foi o que o Chico falou. Agora que o Bernardo vai falar. A gente tem que ter muito cuidado, e tem outra parte do livro aqui que o Divaldo fala do que está a situação atual da erotização excessiva hoje em dia na sociedade, a permissividade que a gente vive, é que André falou respeito. Então, o que a gente vê muitas vezes é que está faltando respeito, às vezes de parte a parte. A gente tem que se respeitar como ser humano, independentemente da sua opção sexual. Se você é heterossexual, você também tem que ser respeitado. Se você é homossexual, tem que ser respeitado. Então não deve haver imposição comportamental por parte de ninguém. Isso aí. E cada um respeitar a opção própria do seu irmão. Então, quando a gente vê alguns eventos, no sentido de empoderamento, mas que a gente vê sinais de desrespeito, como atos de sexo praticados à luz do dia, em um ambiente com crianças, com famílias, a gente começa a perceber que está havendo, por parte desses que assim agem, não são todos, um certo desvirtuamento de desrespeito, como também haveria se alguém tivesse uma atitude preconceituosa pelo simples fato de alguém ser homossexual. Então, foi bom a Andréia trazer a palavra respeito, porque a gente tem que ter isso sempre em mente. Vida e sexo
Emmanuel vai dizer da energia sexual. O sexo está muito ligado à ideia de energia sexual, chakra, genésico, recurso da lei da atração e da perpetuidade do universo. É inerente à própria vida, gera cargas magnéticas em todos os seres, face a potencialidades criativas de que se reveste. Sexo é fonte de criatividade. Sexo é fonte de energia. A energia a energia sexual é a energia da criatividade. E pode ser carreada para diversas coisas, eu vou dar exemplos concretos aqui para vocês. Então a gente não pode jamais defenestrar a energia sexual, reprimir, se castrar, jamais. Você tem que entender e saber trabalhar essa energia dentro de você de forma produtiva. Eu lembro a entrevista do Divaldo, ele falando que quando ele chegou na adolescência, né, Divaldo já havia escrito desde muito novo, e aí começou os hormônios da adolescência a pipocarem nele, virou para a Joana e falou assim para a mentora dele: Joana, eu não estou entendendo nada, porque eu estou tendo uns desejos esquisitos, me dá umas coisas, uns pensamentos na minha cabeça. Ela falou: Divaldo, você está passando por uma fase normal do corpo físico, você vai começar a liberar esses hormônios da puberdade, da adolescência, e você tem que trabalhar isso dentro de você. Então, assim, Chico, por exemplo, saia correndo no meio do mato, o Divaldo, cada um foi pegar essa energia sexual e descarregar de alguma forma, né? Porque se isso você entra no processo de castração, você termina gerando um desequilíbrio físico, psicológico e espiritual. Então, a energia sexual, mais uma vez, outra obra, mais uma vez. Energia sexual envolve em positivo discernimento e responsabilidade em sua aplicação. Mais uma vez, responsabilidade. E que por isso mesmo deve ser controlada por valores morais. O que é que Jesus falou lá do adultério? Pensamentos impuros, não foi isso que ele falou? Lhe garanto emprego digno, seja na criação da forma física, procriação de filhos, asseguradora da família, na criação de obras beneméritas de sensibilidade, cultura, progresso, beleza e amor. Vou dar um exemplo? Michelangelo, alguém já foi em Roma, Capela Sistina, ou já viu nos livros? É impressionante o que Michelangelo fez. Você fica assim, de onde que esse cara tirou tanta energia para produzir isso? Ele andava por onde tinha o Carrara, ele andava por Carrara, olhava um bloco de mármore, vários, escolhia aquele. Aí o pessoal carregava aquele bloco enorme e levava para ele esculpir. Ele dizia que ele libertava a imagem que já estava ali dentro, não era ele que esculpia. Ele libertava o que estava ali. Ele libertava uma Pietá, libertava um Moisés. Ela estava ali dentro. Ele só libertava ela de dentro da pedra, com um cinzel. A energia sexual dele carreada para isso. Falamos aqui de Chico, falamos aqui de Divaldo, falamos aqui de Irmã Dulce. Todos esses exemplos são de energia sexual com uma evolução muito grande de carrear para a criatividade, carrear para uma obra benemérita, para carrear para... Quantos livros Chico psicografou? Divaldo? As pinturas do Michelangelo, que eu assisti, toda ela é carregada de simbologia da sexualidade. Inclusive o Dosso, que gerou para ele muita crítica, né, na cúria romana naquela época, porque ele bota um Jesus forte, com um braço forte, as mulheres com o seio aparecendo, né? Ele carregou justamente a energia sexual dele para a obra dele, fez coisas que nos admiram até hoje. E aí eu vou tratar aqui também de um tema, a gente está falando de arte, eu vou falar de algo que não é muita arte, não, mas é algo que a gente tem que ter muita atenção. Principalmente hoje na época do celular e da internet, tudo quanto é lugar. Gente, isso aqui foi uma palestra que eu assisti na TV Mundo Maior, está aqui a data dela, se vocês jogarem lá, vocês vão assistir essa entrevista. É um psicólogo espírita que está dando essa palestra, eu pensei alguma parte disso para a gente debater aqui. Ele fala mais uma vez, a energia sexual mal dirigida pode provocar vários distúrbios. Você tem hoje em dia, na internet, uma série de sites, né, que você acessa filmes ali de tudo. De todo tipo de prática sexual que a pessoa possa imaginar e nem que ela tenha imaginado. Qual o problema grave que a gente pode
incutir Tupida. se a gente acessar esse tipo de coisa desatento à questão que nós falamos de responsabilidade. Alguns deles eu vou citar aqui. Eu vou começar contando uma historinha. Eu, durante um tempo da minha vida profissional, me dediquei a dar aula em cursinho preparatório para concurso e eu preparava alunos para fazerem concurso público, para delegado, para agente de polícia, defensor, promotor, juiz. Aí eu tinha aluno do Brasil inteiro, as aulas eram gravadas em Brasília, tinha aluno do Brasil inteiro. E você faz uma entrevista, uma anamnese com o aluno, preenche a ficha, né, ver como é que é a rotina dele, se ele é casado, se não é, quanto tempo ele tem para estudar, enfim. Então, você termina desenvolvendo uma certa relação mais estreita, né, com o aluno, né? É só você vender seu peixe, você termina. E aí teve um aluno que me mandou um e-mail dizendo que precisava conversar muito comigo, porque eu percebi que eu não estava conseguindo atingir as metas de estudos semanais e diários. E aí ele, professor, posso lhe ligar? Preciso conversar com o senhor. Eu falei, pode me ligar. Que hora? Na hora que eu estava sozinho, um dia da semana, ele me ligou. O professor, eu estou envergonhado de falar isso com o senhor, mas eu preciso me abrir com alguém, porque eu não estou aguentando mais. Eu falei, o que é que está acontecendo? Meu filho falou, olha, eu tento estudar, eu comprei o material todo, eu sei que eu preciso passar nesse concurso, minha família depende disso para eu passar, para melhorar, né, a nossa situação de vida, mas eu estou até com vergonha de falar isso para o senhor, mas tenho que falar isso com alguém, porque eu não estou conseguindo resolver isso sozinho. Eu abro o computador para poder assistir as suas aulas e assistir, né, fazer os exercícios, e aí eu entro num site desse de filme pornográfico e eu vou até 3, 4 horas da manhã assistindo, eu não consigo mais parar de assistir. E eu estou fazendo isso já há vários meses, eu estou até entendendo que eu falto o trabalho, que eu não consigo me desvincular disso. Então vejam, a gente não está falando de um adolescente, a gente está falando de um pai de família, a gente está falando de um cara que precisava passar no concurso para melhorar a condição de vida da própria família dele, e ele se tornou vítima disso aqui. Porque a indústria, ela quer o dinheiro, ela quer clique. Você não precisa nem comprar o filme. Só de estar assistindo, ela gera engajamento e gera dinheiro. E a pessoa entra nisso aqui, e às vezes não tem o que eu costumo chamar de imunidade espiritual. E quando a gente lê os livros de André Luiz, fica muito claro isso. Né? André Luiz, ele transita, ele chegou num ponto que ele, lá naquelas tarefas que ele faz junto com o pessoal de Nosso Lar, ele transita em situações que tem espíritos muito ainda empedernidos, né? Muito pouco desenvolvidos, e ele não se deixa influenciar pelaquela vibração, porque ele já conseguiu criar uma imunidade espiritual tão grande que ele não se abala. O que não é a situação da maioria de nós. Então, a maioria de nós, se submetida a um bombardeio desse, pode, independentemente da fase da vida que se encontre, tropeçar e cair num poço muito fundo. E aí o que eu falei para ele? Meu filho, olha, você tem alguma religião? Qualquer que seja? Ele falou, não tem. Então a primeira coisa que eu quero te pedir, ore. E procure um psicólogo. Você não vai conseguir superar isso sozinho. Então procure um psicólogo, um bom terapeuta, faça a oração em casa. Olha o tigrinho. Procure você, né, entender o que está te levando a isso, para que você possa controlar essa situação e sair dela. Então, e aí vamos trazer isso para a nossa doutrina espírita. A gente costuma dizer, um ditado, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Não é isso que a gente fala? Mas quando nós temos discernimento com essa doutrina espírita, nós entendemos que aqui nessa sala não estamos só nós. Há outros irmãos que estão aqui conosco nesse momento que a gente não está enxergando. E esses irmãos são atraídos por nós através do quê? Pensamento. O nosso pensamento molda a realidade espiritual ao nosso redor. Então, uma frase que eu vi esses dias, infelizmente não estou me recordando de quem, mas que exatamente o que a gente tem que pensar quando lida com isso aqui é o seguinte, ó. Dize-me o que pensas, e eu te direi com quem andas. Dize-me o que pensas, e eu te direi com quem andas. Então, se eu penso nisso, que tipo de companhia espiritual eu estou trazendo para minha casa? Que tipo de vibração eu estou trazendo para minha família, para meus amigos? Que associação eu estou fazendo? E aí vamos falar de uma possível obsessão, porque como vimos aqui no Vale dos Suicidas, né, a gente depois que perde o corpo físico, quem ensinou isso foi o Marcelo, perdemos esse corpo físico, a gente vai diretamente para a faixa vibratória nossa.
A gente encarna para poder conviver com pessoas de faixas vibratórias diferentes, todos no mesmo plano físico. E aí você bota um Chico do lado do Bernardo. Eu jamais vou conseguir enxergar Chico quando ele desencarnar, porque ele está anos, degraus, andares acima de mim. Mas a forma que a gente tem de conviver com ele é quando ele está encarnado. Então, se eu não cuido dessa minha ambiência, eu estou afundando cada vez mais na minha vibração. Então, os filmes vão gerar uma ilusão, isso é outra coisa que tem que ter muito cuidado, de que aquele comportamento é saudável, de que aquele comportamento gera prazer. Se não for daquela forma, né, cinematográfica, gritos, cambalhotas, o sexo não tem graça. E aí há muitos casais que terminam tendo problema porque se fixam nisso, que é uma mentira, para gerar dinheiro, e esquecem que sexo maravilhoso é o sexo com quem a gente ama. Então, qual é o sexo que é pecado? Voltando à pergunta que eu fiz lá atrás. Risco de desvio comportamental, depender. E aí, vamos trabalhar com dopamina, a mesma coisa do tigrinho, a mesma coisa nos jogos pela internet, das bets, dopamina, nível de dopamina lá em cima. Da internet, o próprio Instagram, like, você começa a ficar dependente viciado, daquilo, viciado. E na questão do sexo, é um problema mais grave, porque aí começa a busca por situações cada vez mais escabrosas. E aí a Deep Web, que a gente falou, gente, olha só, eu tive, né, uma experiência profissional, né, na Polícia Federal, vocês sabem disso, eu fui delegado na Polícia Federal durante 15 anos, e eu conduzi algumas investigações de pedofilia. Você não tem noção da doença que é a cabeça de uma pessoa dessa. Grupos que trocam internacionalmente, aliciam crianças, sequestram crianças, sediciam crianças, para gerar conteúdo para isso aqui. Para isso aqui. Então, é algo que tem que ser visto com muito cuidado. E não falo só para adolescente, não. É para gente adulta também. Então, na verdade, esses filmes são grande armadilha espiritual que leva à infelicidade. Situação saudável sempre no equilíbrio, né? Bernardo, então a pessoa não vai se masturbar nunca, não é isso que os livros falam, nem de Divaldo, nesse profissional, né? Esse psicólogo que deu essa palestra. Mas uma vez eu volto a falar, a questão da ambiência. Dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Que tipo de pensamento, de ambiência, você está levando para o seu entorno quando você pensa em sexo. Então, nem castração, que é a repressão, nem a sublimação, que nós, né, estamos muito longe de atingir esse estágio espiritual de conseguir sublimar, mas também a liberação e a apologia ao sexo desenfreada não levam a um lugar saudável. Sexo e Obsessão, obra do Divaldo, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, vai tratar a história de um religioso acometido justamente pela pedofilia. E aí ele fala nesse livro da chamada cidade perversa. A gente não falou aqui, quando perde o corpo físico, a gente vai exatamente para a nossa faixa vibratória. Essa cidade perversa ela é povoada justamente por desencarnados e alguns encarnados em desdobramento, né? Que o sujeito está tão viciado naquilo, um exemplo desse garoto, né? Se ele não conseguir se recuperar, se ele não cortar essa influência que ele está sofrendo, né? Ele está nessa vibração que ele tem que evoluir. Ele tem que subir o padrão vibratório dele para não, quando ele desencarnar, não ser levado para um tipo de ambiente desse. Porque a gente não pode esquecer nunca. Ó. Ninguém morre, gente, vira bonzinho. Ah, morreu. Ah, fulano, agora ele morreu. Ele é um cara... Não, ele vai ser o que ele é encarnado. Só perdeu o corpo físico. Então o espírito mantém suas tendências, especialmente aquelas de natureza inferior, às quais se aferrou em demasia, prosseguindo com as construções mentais que lhe eram habituais. Isso vale o que também? Para a droga, isso vale para álcool, isso vale para alcoolismo, isso vale para diversas outras situações. E vale também para as coisas boas. Também. Então, por isso que a gente tem que preparar, eu digo assim, né? Chega uma hora da vida que a gente vê que a viagem está cada vez mais próxima, tem que começar a preparar a mala, né? Para viajar. O que é que eu vou levar? Mas não é cueca, não é short, camiseta, né? É conhecimento. Então, começar a preparar a malinha para passar para a viagem do lado de lá. Então, o que a gente também praticar aqui e o que a gente conseguir absorver aqui, a gente vai levar para o lado de lá. Hábitos e vícios e também virtudes
que cultivamos prosseguem conosco. O ser que se tornou viciado em sexo buscará o convívio de espíritos semelhantes. Da importância, mais uma vez, termos sempre responsabilidade, afetividade e amor quando no exercício da nossa energia sexual. Sexo e questão de gênero. Achei muito interessante aqui o que está no livro de Valdo. Jesus, vou falar uma coisa aqui meio polêmica, tá? Jesus foi o primeiro feminista. Não é polêmico não, é verdade. Jesus foi o primeiro a tratar as mulheres com igualdade. É verdade. Jesus, quando estava na cruz, quem estava ali com ele foi mais quem? As mulheres. Só João. As mulheres. A maioria dos que ficaram com ele até o final eram mulheres. Ele chamava as mulheres para sentar à mesa, que não era o hábito da época. E várias mulheres não podiam passam participar pela história de Jesus. Maria, Marta, irmã de Lázaro, né? Maria de Madalena. As mulheres estão muito presentes. E aí, Chico, o Divaldo narra a mulher samaritana, a passagem da adúltera que ia ser apedrejada, e Jesus trata ela como igual, porque quando ele foi provado se era para apedrejar, e aí ele ia dizer tudo que ele havia dizer, ou ele diz que não era apedrejar, e ele romperia com a lei de Moisés e cometeria uma blasfêmia perante os fariseus, ele fala o quê? Aquele que dentre vós não tiver em pecado, que atire a primeira pedra. Até aí a gente sabe a história, mas vou contar uma parte que eu não sabia, que eu fiquei sabendo agora aqui nesse livro do Divaldo. O evangélico diz que nessa hora Jesus se afasta e começa a fazer o quê? Escrever na areia. Vocês chegaram nessa parte do evangelho que Jesus se afasta e escreve na areia? Você sabe o que aconteceu quando ele escrevia na areia? Porque eu sempre me questionei. Não, ele falou isso. Aquele que não tiver em pecado atire a primeira pedra. E aí fala, se afastaram e foram embora. Não é isso? Falei, poder de convencimento danado. Ele falou, já era. Não, realmente, eu também não sou um cara legal não, então vou embora. Saí andando. Foi isso? Fiz uma autocrítica diante do que o Nazareno falou, quem sou eu, né, para tacar pedra? Eu também sou vacilão, vou embora. Foi isso? Não. Ele agachou e começou a escrever com o dedo. Os fariseus, curiosos, esse cara é doido. Falou para tacar a primeira pedra, vai para lá e escrever na areia. Por que esse cara está escrevendo? Aí chegava, olhava assim, ó. Adúltero, cada um lia o seu pecado. Ladrão. O mestre ficou sentado, escrevendo. Ladrão. Ia embora. Chegava o outro. Assassino. Ia embora. A escrita dele foi espelho do pecado de cada um, à medida que cada um chegava, curioso, para tentar ver o que ele estava escrevendo. E aí eles foram embora. Por isso, sem ter falado nada. Consciência, né? O que é que Celso falou aqui semana passada? Um juiz que está proclamando sentença o tempo todo. A consciência. E aí Jesus, o ânima feminino. Mulher, se eles não te condenaram, não sou eu que te condenarei. E aí vem um ânimo masculino. Vá e não tornes a pecar. Então, Divaldo fala aqui, uma pesquisadora, uma psicóloga, ela desenvolve uma tese que Jesus é o ser integral. Jesus foi o único ser na Terra que conseguiu equilibrar de forma perfeita a ânima e o ânimo. Até nisso, em tudo, ele é o exemplo para a gente. Então, a história dele está sempre assim. A virilidade masculina, como aquela situação do templo, e a mesma forma acolhendo o pecador, a mãe que sempre acolhe o filho. E aqui o Divaldo vai falar, né, que a partir de 60 e 70 o parceiro expressivo do cônjuge feminino passou a competir com o homem, e ele faz essa crítica, né? A mulher não tem que competir com o homem, porque feminismo não é competição com machismo, é autoidentificação de valores. E eu trouxe essa passagem de Jesus porque exemplifica bastante isso. Indo para a nossa conclusão, eu falei que eu não vou quebrar o recorde do Marcelo. O único que tem autorização aqui para passar das 10 é o Marcelo. Eu não tenho, porque eu cumpri horário. Então, pessoal, levando para a conclusão. Intimidade sexual é um momento de manter a lucidez, contribuindo para que o fenômeno, né, do ato sexual seja impregnado de afetividade, amor. Né? O sexo faz parte do casal. O casal, para ter uma vida saudável, passa por uma intimidade sexual saudável.
E aí André Luiz faz uma extensão de Romanos. Eu achei muito interessante essa passagem também. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é em si mesma imunda. Nenhuma coisa é em si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Para esse é imunda. Então o sexo imundo é o sexo para aquele que tem um pensamento imundo. O sexo é pecado para aquele que vê no sexo uma forma de oprimir o seu parceiro ou sua parceira, usar o seu parceiro ou sua parceira, desrespeitar o seu parceiro ou sua parceira. Para esse que tem a imundície dentro de si, o ato por ele praticado será imundo. Mas se o sexo for tratado com responsabilidade, como instrumento de amor, ele jamais será imundo. E aí eu fecho com o mestre Chico Xavier. É a última frase dele naquela entrevista do Pinga Fogo em 1971. Eu deixei para cá para a gente fechar a nossa conversa hoje. Sexo também é potência concedida para ser consagrada. Nenhuma palavra que Chico usa é em vão. A gente às vezes usa uma palavra nenhuma. Tudo aqui tem um sentido, tudo aqui tem um porquê. Vou repetir. Sexo também é potência concedida para ser consagrada ao bem. Fazer o bem. Afeto, carinho. E a luz. Em nome de Deus. E não algo das trevas. Quem torna o sexo algo das trevas é o ser humano que está nas trevas. O ser humano que está na luz, sexo, na vida dele, vai ser luz e amor. Obrigado. É isso aí, muito bom. Muito bom. Muito bom.